Inscrito para falar pela bancada do PSDB, o senhor deputado professor Bonato. Senhor presidente, deputado Pepe Vargas, saudando o presidente, saúdo a todos os deputados estaduais, federais. Senhor governador do estado, Eduardo Leite, saudando o Eduardo Leite, saúdo todos os ex-governadores, autoridades, secretários, ministros que estão aqui e tantas outras autoridades e convidados que fizeram parte da história, fazem parte da história, que estão aqui nesse dia de hoje. Não vou enumerar aqui, mas fazer uma saudação especial a todos aqueles que o protocolo já mencionou, para que nós possamos, nesse dia de hoje, nessa sessão especial, iniciar o reconhecimento e o trabalho com a frase final do Encontro Mundial de Historiadores, realizada na França em 1989, nas comemorações dos 200 anos da Revolução Francesa, que foi "A história é a memória". Se a história é a memória, mantê-la intacta através do tempo é essencial para não repetir erros e comemorar acertos. Estamos reunidos hoje para comemorar um dos grandes acertos da história do Rio Grande do Sul, ou seja, instalação no dia 20 de abril de 1835 na Assembleia Legislativa Provincial, precursora da casa em que nos encontramos hoje, aqui agora, como seus legítimos representantes, 190 anos depois, senhores deputados e deputadas. No ano passado, nessa mesma tribuna, tive a honra de recordar alguns momentos desta data, afirmando com convicção que ela é tão importante quanto o 20 de setembro de 1835, que assinala o início da Revolução Farroupilha. Isto porque alguns dos maiores líderes da Revolução foram eleitos deputados provinciais para a nossa primeira legislatura, como Bento Gonçalves da Silva, que foi presidente da República Rio-Grandense, Domingos José de Almeida, que foi ministro da Fazenda, e Padre Francisco de Chagas, vigário apostólico, que em 1842 foi o mais votado dos deputados. Algumas pessoas com entendimentos diferentes sobre questões históricas consideram perdedores os farroupilhas de 20 de abril e 20 de setembro de 1835. Perdedores seriam se nós vivêssemos hoje no Império. Hoje vivemos numa república federativa, o sonho do deputado e coronel Bento Gonçalves e seus seguidores. Se a República Rio-Grandense ignorasse as demais províncias brasileiras e quisesse se manter isolada, eu pergunto, por que os republicanos da Bahia, seguidores do Dr. Sabino, libertaram Bento Gonçalves da Fortaleza do Mar e cuidaram para que ele voltasse ao Rio Grande do Sul e continuasse sua luta? A resposta está na Constituição da República Rio-Grandense, votada e aprovada em Alegrete no mês de dezembro de 1842, que deixa bem claro em um dos seus artigos: nos uniremos com todas as províncias brasileiras que adotarem o sistema republicano para formar a República Federativa do Brasil. Por isso vos afirmo que não só o Rio Grande do Sul deve comemorar as datas de 20 de abril e 20 de setembro, mas o Brasil como um todo, pois brasileiros somos acima de tudo. Vale lembrar que a bandeira do Estado do Rio Grande do Sul, que está ao lado da bandeira do Brasil permanentemente, é exatamente a mesma da República sonhada e instituída pelos farroupilhas. Como seu desenho original, com a tradução livre dos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e humanidade, se fosse inimiga separatista, por que foi adotada a partir de 1889? E não custa lembrar, deputado Pazin, que muito antes de comemorarmos os 150 anos da imigração italiana de 1875, alguns italianos, como Giuseppe Garibaldi, Luigi Rossetti,
Tito Livio Zambercari, lutaram pela República Rio-Grandense. E essa bandeira que está aí, o desenho original da nossa bandeira é do Tito Livio Zambercari, um italiano, meus colegas deputados. Garibaldi, em suas memórias, redigidas pelo famoso escritor francês Alexandre Dumas, Os Três Mosquiteiros, reconhece que aprendeu a lutar por suas ideias durante a Revolução Farroupilha, e que, além da sua esposa Anita, nascida em Santa Catarina, e do seu filho Menotti, nascido no Rio Grande do Sul, levou para a Itália a experiência que conseguiu ao unificar e tornar-se herói de dois mundos. Luigi Rossetti, que fundou o jornal O Povo, o primeiro periódico republicano do Brasil, morreu de espada em punho no dia 24 de novembro de 1840, sendo seu nome dignificado na história do Rio Grande do Sul e do Brasil. Tombou ali, na batalha, no Passo do Vigário, em Viamão. Na minha opinião, se a história é a memória, nós, os legisladores dessa casa, senhores deputados, estaremos cumprindo com um dever de alta importância histórica. Ou seja, a instalação nos próximos meses em uma parede desta casa, uma placa com os nomes dos 28 deputados eleitos pela primeira legislatura, iniciada há exatamente 190 anos. Se vivêssemos um momento histórico, esta homenagem antecede as comemorações da maior amplitude que ocorrerão no bicentenário daqui a 10 anos. Ou seja, senhor presidente, estamos nessa sessão iniciando a contagem regressiva dos 200 anos da mais importante evento do Estado e da história desta casa. Entre os 28 deputados eleitos, cerca da metade eram farroupilhas e a outra metade caramurus, como muito bem nos ensina o escritor Alceu Chewich, que resgatou o momento mais nobre da história desta casa. Sua pesquisa sobre alvorecer da Assembleia narra momentos determinantes da eclosão da Revolução Farroupilha. Obra a ser lançada em breve com o apoio da mesa desta casa, graças ao empenho do nosso presidente, deputado Pepe Vargas. No início dessa história, metade dos deputados eram formados por farroupilhas liberais e a outra metade por caramurus conservadores. Estes últimos conspiravam pela volta do Brasil ao estado da colônia de Portugal. Assim sendo, o confronto de ideias entre os dois grupos antagônicos foi a última tentativa de evitar conflito armado. Infelizmente, encerrados os 2 primeiros meses legislativos, os melhores projetos dos farroupilhas foram bloqueados, com exceção, senhor governador Eduardo Leite, a elevação das vilas de Pelotas e de Rio Grande à categoria de cidades, mantendo-se o presidente Fernandes Braga como um dos verdadeiros ditadores. Esgotado este último recurso democrático, foi um deputado desta casa, e não somente como coronel da Guarda Nacional, que Bento Gonçalves iniciou os contatos sigilosos para obter adeptos à Revolução Farroupilha, e para minha honra foi em Viamão, cidade em que fui prefeito, na igreja da Nossa Senhora da Conceição, que se iniciou esta difícil tarefa em uma noite fria no final de junho de 1835, como nos conta Alceu Chewich no livro Trincheira Farroupilha, lançado na feira literária no ano passado em nossa cidade de Viamão. Também, senhor presidente Pepe Vargas, estamos reunidos no Palácio Farroupilha. E se chama Medalha Farroupilha, o mais importante condecoração outorgada por esta casa, o que bastaria para aquilatar o quanto o 20 de abril nos une ao 20 de setembro de 1835. Mas não apenas por isso, senhores deputados, senhoras deputadas e servidoras dessa casa, mais autoridades aqui presentes. Sejam quais forem as ideologias, os partidos políticos que nos elegeram, o que mais nos une nessa Assembleia Legislativa é a defesa dos valores democráticos de ontem, de hoje e de amanhã. Assim, quero encerrar essa manifestação com as palavras do deputado Bento Gonçalves da Silva, imortalizadas em uma escultura que ornamenta e honra nosso Palácio Farroupilha.
Na defesa da liberdade, estamos dispostos a fazer os últimos sacrifícios. Muito obrigado.